Amém. Graça e paz à igreja. Podem se sentar, por gentileza. Quem aqui acredita, quem crê que o abraço é curador? Quem crê que o abraço cura dores físicas, dores e curas da alma? Quem crê nisso? Quem crê no abraço, que ele é curador? A irmã Gleiciele, a esposa do Wellington. Fica de pé, por gentileza, filha. Gedi, fica de pé também, filho. Vai lá do lado da tua irmã, por gentileza. Gleiciele, eu senti muito forte isso, e não é sempre que eu sinto isso. Uma dor sufocante. Algo batendo muito forte no teu coração. E você, chegando em determinados momentos, você não consegue respirar. Você não consegue respirar, não é fisicamente. Você não consegue respirar sem entender o porquê que está doendo tanto. E por isso eu estou te pedindo, Gedi, para você dar esse abraço na tua irmã, esse abraço curador, que foi algo assim que eu senti de uma forma muito forte. E que esse abraço possa te curar, minha filha. Porque nós não temos esse poder, mas Deus tem. E Deus às vezes usa as pessoas para te abraçar, para te dar um simples abraço. E esse abraço eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Eu estava ouvindo um vídeo, assistindo um vídeo que o pastor Alexandre Moreira postou no Facebook. E por cristocidência, o meu amigo Marcos mandou para mim esse vídeo também. E é um vídeo muito importante. E que antes de eu adentrar no texto, eu quero compartilhar com vocês. Um jovem estava numa fila, num lugar chamado lá nos Estados Unidos, Starbucks, lá onde serve cafezinho. E ele sentiu que ele deveria pagar um café para uma mulher que estava vindo atrás dele na fila. E ele simplesmente pagou aquele cafezinho e foi embora. E daí em diante, os estudiosos começaram a verificar esse ato. E começaram a verificar que aquele que faz algo para alguma pessoa sem esperar nada em troca, simplesmente faz e não fica esperando tapinha nas costas, não fica esperando que seja tratado como uma pessoa especial, porque ele fez algo bom. Ele libera um hormônio chamado ocitocina, que faz muito bem. Ele traz alegria, ele traz vontade, ele traz uma euforia quando você faz isso. E os estudiosos, eles foram mais além. Eles analisaram que aquela pessoa que também recebe a bondade, ela também recebe essa descarga de ocitocina. E os estudiosos foram ainda mais além. Eles descobriram que aquelas pessoas que assistem também recebem uma descarga de ocitocina. E mais adiante os estudiosos puderam ver o seguinte: um jovem que também estava tomando um café, e de repente entrou 3 mulheres, 3 senhoras, e ele sentiu um sentimento de lembrança da mãe dele que havia falecido há mais de 10 anos. E ele tomou coragem, ele foi naquela mesa e ele perguntou para aquelas senhoras: olha, com licença, desculpe se eu estiver incomodando, mas eu gostaria de pagar um café para vocês, pelo simples fato que vocês lembram a minha mãe. E eu tive um sentimento, uma vontade de sentar aqui com vocês e tomar um simples cafezinho com vocês. Uma daquelas mulheres levantou, abraçou aquele jovem, começou a chorar, e ele, sem entender nada, ela tomou a palavra e disse assim: olha, há 1 semana o meu filho faleceu, e ele tinha a tua idade, e eu estou aqui com as minhas amigas, triste, chorando, e de repente você fala que lembrou da tua mãe, e imediatamente a lembrança do meu filho veio à minha mente, e se abraçaram, compartilharam. Sabe o que você está sentindo agora? Uma descarga de ocitocina. Você está sentindo isso, não é à toa. Irmão Elcio, mas por que você está dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque teve um homem que ele fez o maior de
todos sacrifícios por todos nós, pela humanidade. Ele não esperou nada em troca. Ele, quando ele estava na cruz do Calvário, eu quero crer que ele já imaginava que no dia de hoje a igreja Renovar e tantas outras igrejas estariam aqui clamando, suplicando e agradecendo pelo sacrifício que ele fez. Irmão Elvis, eu ainda não entendi. Eu quero te dizer que você pode receber essa descarga de ocitocina todos os dias, lendo a palavra de Deus, acreditando que Jesus fez o maior de todos os sacrifícios por mim e por você. Estamos vivendo agora o Setembro Amarelo. Diga-se de passagem que é louvável quando nós vemos pessoas trabalhando em prol de pessoas com depressão, transtornos de pânico, ansiedade e tantos outros. Claro, sem hipocrisia nenhuma, que nós temos que falar todos os dias sobre esse tema tão importante. Irmã Marta se recorda quando nós fomos lá na escola Alceu, né, fizemos aquele trabalho tão importante, e quanto fruto deu aquele trabalho. Mas estamos vivendo sim o Setembro Amarelo, e temos que realmente cuidar das pessoas que nós amamos, cuidar das pessoas que nós tanto entendemos que são importantes para mim e para a tua vida. Então nunca se esqueça de dar um abraço no teu filho, de dar um abraço no teu pai. Se você tiver algo que te machucou, que doeu, peça perdão, libere o perdão. Aquele que não libera o perdão vive numa prisão. Então que você possa liberar esse perdão. Por gentileza, abra as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18. O livro do profeta messiânico, aquele que mais falou e com mais propriedade do nosso Jesus Cristo, do Mestre. Também chamado de profeta messiânico. Livro de Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías, ele inicia esse livro tão importante, ele inicia dizendo que ele teve uma visão, e como profeta ele diz que a nação estava carregada de iniquidades, descendência de malfeitores, ele cita para aquela nação, filhos corruptores haviam deixado o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o deixaram para trás. Isaías começa dessa forma esse livro tão importante e tão profético. Infelizmente estamos também vivendo uma geração de malfeitores, uma geração de pessoas más, de pessoas que fazem maldades por ambição, por ganância. Também estamos vivendo isso. Estamos vivendo uma geração deformada espiritualmente, uma geração que não aceita correção, que não aceita e não quer entender o tão importante é a palavra de Deus. Uma geração que a palavra de Deus já dizia que iriam sentir comichões nos ouvidos quando alguém falasse da sã doutrina. Estamos vivendo sim uma geração imoral, uma geração que perdeu a noção do que é importante realmente da vida. Uma geração que é baseada em seguidores. Uma geração que, se não tiver um tanto de seguidores X, ela começa a entrar em depressão. Ela começa a entrar numa situação tão complicada que ele vai um abismo puxando outro abismo. Todos acharam? Isaías 1, 18. Diz assim a palavra de Deus: vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Depois de dar esse aviso ao povo, depois de dizer, olha, ainda que você tenha feito a maior sujeira da tua vida,
Ainda que você tenha cometido assassinatos, que você tenha cometido adultério ou tantas outras coisas, se você se arrepender, eu vos perdoarei. Mas o povo continua com os ouvidos tapados, com os olhos fechados. E um pouquinho mais para frente, em Isaías 1:24, o nosso Senhor diz assim: portanto diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos. Verso 25 diz assim: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te toda a impureza. O nosso Deus enviou o nosso Mestre Jesus para morrer por mim e por você. Hoje, Jesus é nosso advogado. A palavra de Deus diz que só há um intercessor, Jesus o justo. Hoje, Ele é o nosso advogado, mas chegará um dia que Ele se tornará o nosso juiz, e nos julgará com mãos pesadas. Ô Elvis, mas o que você quer? Você quer causar temor? O que você quer com isso? Eu quero te dizer que ainda há tempo. Eu quero te dizer que por mais que você tenha feito tudo de errado, por mais que você não se sinta digno, ainda é possível você se reconciliar, ainda é possível você mudar a tua postura, ainda é possível você começar a ser canal de bênção e não de maldição para a vida de tantas pessoas. Sabe o que é mais difícil de nós compreendermos? É que Jesus, Ele é tão santo, Ele é tanto nosso exemplo, que Ele nos ensina. Se uma pessoa que estuprou, roubou, matou, se envolveu com pedofilia ou com tantas outras coisas, se essa mesma pessoa se arrepender, se essa mesma pessoa abandonar os teus pecados, ela vai para o mesmo lugar que eu e você almejamos. E é difícil compreender isso, porque nós queremos fazer por vingança. Nós queremos falar: não, se ele fez isso, ele tem que pagar. Mas temos que compreender que a justiça é de Deus, é dele. Em Apocalipse, cita que haviam pessoas embaixo do altar e que clamavam por vingança. E o nosso Deus diz assim para eles: olha, acalma, deu vestes brancas, e dizendo que ainda outros conservos se juntariam a eles, eles que haviam morrido pelo santo evangelho, que haviam entregado as suas vidas para morrer por esse santo evangelho. A justiça é de Deus. Por mais que nos sentimos indignados com tantas coisas, é dele a justiça. O livro de Isaías é um livro muito interessante, bem complexo e maravilhoso de ser lido. É uma mini Bíblia. Ele compõe com 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Até o capítulo 40, ele fala de exortação. Do capítulo 41 em diante, até o 66, ele fala de consolo. Assim como o Antigo e o Novo Testamento. É um livro maravilhoso, é o livro mais citado no Novo Testamento. É o livro de Isaías. É um livro, quando você lê, você começa a entender tantas e tantas coisas que foram profetizadas naquele tempo e se cumpriram. Muitos profetas falaram do nosso mestre. Zacarias, Miqueias, João Batista, no Novo Testamento. Interessante que os teólogos citam de período interbíblico, o período do silêncio de Deus, aonde ficou mais 400 anos sem falar com o povo de Deus. Eu vi até o pastor Luiz Celestino falando que é rompido esse silêncio, quando João Batista diz que ele é a voz que clama no deserto,
E ele vem trazendo, anunciando que viria o mestre. E toda essa preparação, o livro de Isaías, ele fez com muita propriedade. Ele fez de uma forma aonde ele deixou bem claro: olha, o mestre vai vir, o Messias, aquele, e ele vai sim morrer por você, por mim, pela humanidade. Ele vai como uma ovelha muda ao matadouro. Ele descreveu em detalhes, de uma forma que somente alguém que fosse inspirado por Deus conseguiria fazer de tal propriedade e tal forma. O livro de Isaías também é tão interessante, porque ambos, tanto Isaías quanto o Apocalipse, terminam dizendo que haveria um novo céu e uma nova terra. É um livro maravilhoso de ser lido. Mas o que eu quero fazer menção aqui essa noite é que quando começou o capítulo 1, Isaías tendo essa visão, alertando o povo de Deus, o povo não dando ouvido, Deus falando que faria justiça, e de repente chegamos ao capítulo 6, um capítulo muito conhecido por toda a igreja, o único lugar da Bíblia que menciona os serafins. Sabemos que temos anjos, assim como Gabriel, temos arcanjos, assim como Miguel, temos querubins, assim como os querubins que foram colocados com espadas flamejantes no jardim do Éden. E temos os serafins, citados apenas no capítulo 6 de Isaías. E ele começa o capítulo 6 dizendo assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E aí ele começa a dizer que ele via serafins, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e eles diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele falou que os umbrais das portas começaram a tremer, e ele começou a ver uma fumaça que invadia aquele lugar. Sabe o que é essa fumaça? Essa fumaça é a Shekinah de Deus, essa fumaça é a presença de Deus. Quando você está num ambiente propício à adoração, você percebe a Shekinah de Deus, você sente a Shekinah de Deus. E ele começa a ir um pouco mais além. Isaías, imagine eu e você, Isaías começa a dizer assim: olha, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, o que será de mim que vi a glória de Deus? Interessante que ele observa um serafim, que ele pega com uma tenaz. Eu acho que eu já disse aqui uma vez, mas a tenaz é como se fosse uma tesoura daquelas que pega a ferradura, que o ferreiro coloca para esquentar, e depois ele pega a ferradura com aquela tenaz e traz aquele objeto quente, ardendo em brasa. Então ele pega com uma tenaz, uma brasa tirada do altar, uma brasa viva tirada do altar, e ele purifica os lábios de Isaías. E quando ele purifica os lábios de Isaías, ele aí sim, ele pergunta: a quem enviarei? Ele pergunta assim: vou usar. Aí sim Isaías se posiciona e fala assim, ó: eis-me aqui. Observem que até antes disso, nenhuma palavra havia sido proferida. Isaías temendo, sabendo que os lábios impuros dele poderiam trazer até mesmo a morte para o que ele deveria fazer. Wells, mas por que você entrou nesse mérito? Porque nós estamos vivendo o mês da maturidade para servir. E quando você se comporta numa situação onde você fala assim, ó: eis-me aqui, envia-me a mim, você realmente está alcançando a maturidade para servir. Mas será que você está pronto? Apesar de não estarmos num culto missionário, para mim todos os cultos são missionários. Apesar de eu não estar fazendo menção exatamente à parte missionária, acaba se tornando tudo que é dito de uma forma missionária.
Olha quantos projetos temos aqui, ó. Nós vivemos em uma igreja, você tem o privilégio de viver numa igreja missionária. Então, quando você puder compartilhar, quando você puder ajudar financeiramente, ajudar com papelão, ajudar com bolo, com óleo, com tudo isso que nós estamos nos esforçando para poder levar para os missionários, faça de todo o teu coração. Quando nós vemos missionários sendo usados, e quando você manda uma quantia de R$100, e aquele missionário te liga chorando, agradecendo, é naquele momento, Jefferson, Cris, que você olha um para o outro e fala assim, ó, valeu a pena. Valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada momento, valeu a pena cada palavra dita nesse microfone, pedindo ajuda de vocês. Isaías é um livro tão completo, que ele traz tantas coisas para as nossas vidas. Ele traz as boas novas. No capítulo 9, verso 6, ele disse assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Quer boas novas melhores do que essa? Dizendo que o mestre nasceria, e que ele traria essas boas novas. Ele seria, aprendi aqui com o pastor Ricardo, que nós falávamos maravilhoso conselheiro, não, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que está com o governo nos seus ombros, boas novas. E ainda ele diz no verso 53, no capítulo 53, verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, aí as boas novas, fomos sarados, fomos curados. Boas novas. O livro de Isaías também traz lições importantes para mim e para a tua vida. Ele diz assim, olha, busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele, enquanto está perto. Estamos vivendo um momento, esperem. Aqueles que pensam que vai melhorar, Elvis, você está sendo o mensageiro de tragédias, não, de realidade. Quando pensamos que ainda vai melhorar, as situações tendem a piorar. Quando você começa a ouvir, a estudar, a procurar as notícias, você começa a entender que a tendência é de essa liberdade que nós estamos tendo aqui acabar. Busquem a Deus enquanto se pode, aproveitem cada momento, cada segundo, ame os vossos filhos, ame os vossos pais, ame o seu pastor, ame o seu líder, porque tudo isso pode acabar, você pode não ter mais essa liberdade. Amo esse silêncio, amo, é Deus falando no teu coração, é Deus falando no meu coração. Para você que se sente excluído, para você que acha que Deus esqueceu de você, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de vós. É Deus dizendo assim, olha, a sociedade pode esquecer de você, talvez você não seja a pessoa mais popular na tua escola, jovem, adolescente, talvez você não seja a pessoa mais popular no teu trabalho, talvez você não seja a pessoa mais, aquela pessoa que as pessoas batem as costas, nossa, como você faz um trabalho bonito, nossa, como você canta bem, como você toca bem, como você prega bem, como você louva bem, talvez você não seja essa pessoa, mas todavia, Deus não esquecerá de ti.
Deus, ele não esquece. Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Só quem sabe disso é quem perdeu alguém. Quando Deus carrega no colo, Ele carrega de uma forma tão linda, pastor Rafael. Tu sabes. Quem aqui perdeu pessoas, sabes do que eu estou falando. Quem aqui já teve um momento de perder alguém que você amou muito, sabe o que Deus faz quando Deus cuida, quando Deus aconchega, quando Deus envia pessoas para te trazer uma palavra que você nem esperava, pessoas para te abraçar, pessoas para te consolar. Eu lembro quando perdi meu filho lá na cidade de Catu, as igrejas se uniram, eu já falei aqui uma vez, fizeram uma serenata, começaram a tocar louvores lindos, assim como vocês tocam aqui, bem baixinho, 10 horas da noite, a gente morava num sobrado, e eles falando, é para você, irmão Elvis, é para você, irmã Gabi, nós te amamos, que Deus conforte o teu coração. E aquilo ali fez toda a diferença. Pessoas cuidando de pessoas. E aí vem o temor. Pessoas sentem temores, porque nós somos seres humanos. Elias se escondeu numa caverna, pediu a morte, parou de comer, porque uma mulher havia falado que ia matar ele. Ele sentiu o temor. Mas aí o livro de Isaías, inspirado por Deus, ele diz assim para mim e para você: olha, você está sentindo medo? Você está temendo? Você está achando que tudo vai acabar, que essa pandemia vai ceifar a tua vida? Que essa pandemia vai estragar os teus planos? Aí ele diz assim, ó: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E depois no capítulo 41, verso 13, ele ainda diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. É fácil passar pela luta? É fácil passar pelo desemprego? É fácil passar quando você vê o teu filho falando assim: pai, mas todo mundo tem e eu não tenho. Ah, mas todo mundo consegue, porque eu não. É fácil passar por isso? Não é. Quando você perde o emprego, já vem o temor. E agora? Como vou sustentar minha família? Como eu vou cuidar? Eles dependem de mim. Eu lembro que o meu pai, eu não sei quem é mais antigo, deve lembrar de um carro chamado Passat Pointer. Era o Passat da época, era o carro da época. E o meu pai, uma vez numa estrada escura, o carro parou de funcionar. E era uma mangueirinha que tinha ressecado, estourado, e parou de funcionar. E a minha mãe olhou para trás e falou assim, ó: calma, o teu pai está aqui. O teu pai vai arrumar tudo. O teu pai, ele não vai deixar você sentir medo. O teu pai vai corrigir. Em pouco tempo meu pai resolveu, nós fomos embora, e aquilo ficou cravado no meu coração. Olha, que bom quando nós temos alguém que é o pilar, aquela pessoa que você olha e fala: calma, o irmão Luiz está aqui, calma, pastor Rogério, o Marcos está aqui, calma, calma. Ah, mas o meu filho está extremamente enfermo, ele está com febre, ele está... Calma, vamos orar. O nosso Deus vai trazer a vitória. Assim como estamos fazendo com o Lorenzo, assim como estamos fazendo com tantas pessoas. Calma, não tema. Deus é comigo, Deus é com você. Mas você precisa arrancar a incredulidade do teu coração. Tem que começar a crer de todo o coração. Você tem que começar a entender que se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, Ele tudo fará. Mas não é no teu tempo, é no tempo dEle. O problema é que nós queremos absurdamente que as coisas aconteçam no nosso tempo. Queremos colocar Deus na parede e falar: ou o Senhor me dá, ou... Que perigo você falar isso, viu? Que perigo.
Porque Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe se vai fazer bem no tempo oportuno. Ele sabe se vai fazer mal. Quem aqui gosta de renovo? Quem gosta de ser renovado? A cantora Sara Farias, ela mexe muito. Eu não vou cantar aqui não, viu? Meu Deus do céu, viu, Jéssica? Se eu cantar aqui, acabou, vai todo mundo embora daqui. Mas a cantora Sara Farias, ela, muito dos hinos que ela canta, parece que acompanha a minha vida, incrível. E tem um hino que ela canta que é renovo. E é muito maravilhoso quando você sente o renovo. Quando você vem para a igreja quebrado, você vem arrastado, você vem falando assim, ó, às vezes passa na mente, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu vim aqui hoje? E de repente Deus te surpreende com renovo. Seja Ele através da palavra, de um hino, da Susan dançando aqui para Deus. E você se renova. Você sai daqui diferente. Você fala, eu entrei de um jeito e vou sair de outro, marchando, sabendo o que Deus quer para a minha vida. E o livro de Isaías também fala de renovo. No capítulo 40, verso 31, ele diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse verso é para o povo de Deus. Sofrem afrontas, mas continuam, prosseguem. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, ó, eu de muita boa vontade me deixarei gastar e ser gasto pelas almas, mesmo que amando-vos mais, sejamos menos amados. É assim. Um psicólogo uma vez numa empresa fez uma pergunta: você quer ser pomba ou águia? Você quer ser o quê, pastor? Águia? Águia. Você quer ser o quê, Misa? Pomba ou águia? Águia. Você quer ser o quê, filho? Pomba ou águia? Águia. Todo mundo, a grande maioria, 99% vai responder: águia. Eu quero ser águia. A águia, ela voa alto. A águia, ela tem um olhar incrível, ela busca detalhes. A águia, ela é maravilhosa, ela é esplêndida. Aí a pergunta que não se cala: você está disposto a passar pelo processo que a águia passa? Processo doloroso. Ela arranca suas penas, quebra o seu bico, arranca suas unhas. Ela se isola numa montanha. É um processo doloroso. Às vezes vale mais a pena você querer ser pomba, tranquila, pacífica. Mas depois também, aqueles que escolheram ser águia, acontece algo maravilhoso. Depois de todo esse processo que a águia passa, o Diego aí passando pelo processo aí de recuperação, passando por tudo mais. A Milena não deixa mais de jogar bola com a gente, estou até vendo isso já. Vai deixar ou não vai, minha filha? E o Diego passando por esse processo de recuperação. Mas depois acontece algo maravilhoso. A águia, ela faz o voo da renovação. Ela faz um voo esplêndido. Ela sai voando dizendo para todo mundo assim: olha, eu passei pelo processo. Agora eu estou maravilhosa. Eu estou pronta de novo para viver o melhor de Deus para a minha vida. A águia faz isso. O livro de Isaías também traz um alerta. Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ele traz um alerta para você. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Você pode esconder o teu pecado, o que você está fazendo do teu pastor, você pode esconder do teu líder, você pode esconder da sua mãe, do teu pai, você pode esconder de todo mundo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Do Senhor ninguém se esconde. Tome muito cuidado quando for fazer algo e disser: mas não tem ninguém olhando.
O livro de Isaías também fala de justiça. Capítulo 43, verso 13 diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo em eu, quem impedirá ou quem o pode desfazer? Agindo eu, quem impedirá? O nosso Senhor é justiça, e Ele preza por essa justiça. Então seja justo. Seja justo você quando receber um troco a mais. Seja justo você quando for declarar o teu imposto de renda. Seja justo você quando for atender uma pessoa, quando for ajudar, quando for se pronunciar. Seja justo. Eu vi uma frase, eu quis trazer para... Já está acabando o tempo, então eu quis trazer para a alegria de vocês, para que vocês saiam daqui com o coração alegre. O que mais me fascina em Jesus não é o poder para ressuscitar mortos, mas sim de ressuscitar vivos. Olha que frase linda. Deus, Ele ressuscita mortos? Sim. Ele cura enfermos? Sim. Mas o que mais chama a nossa atenção é o poder dele ressuscitar vivos, assim como eu e você, que muitas vezes estivemos numa situação horrível, deplorável, mas Ele ressuscita, Ele te traz para perto dos príncipes, Ele te coloca para pregar, para louvar, para abençoar, para orar. Jesus nunca adaptou o Evangelho para caber nas pessoas. Ele mudou as pessoas para caberem no Evangelho. Se vocês estiverem pensando que a igreja precisa se adaptar à Bíblia, que ela é imutável, ela é inerrável, ela é a espada da luz, é o manual do construtor. Se alguém de vocês acha isso, que precisa de adaptar a palavra para atender o povo, está errado. O povo tem que se adaptar para se enquadrar no Evangelho. Se você quer a salvação, se você quer realmente morar lá naquele lugar chamado Nova Jerusalém, se você quer realmente morar naquele lugar onde os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, tudo aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que está preparado para mim e para você. Osiniel, Osias, fez aniversário essa semana, Deus abençoe a tua vida. Se você realmente viver esse momento glorioso, maravilhoso, onde em Tessalonicenses diz que o mesmo Senhor descerá com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos em Cristo, seremos arrebatados, para se encontrar com Ele nas altas nuvens. E esse se encontrar significa se encontrar para permanecer juntos por toda a eternidade. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Eu senti muita vontade de abraçar nessa pandemia, muita vontade de fazer algo diferente, encontrar pessoas, eu não estou falando só dentro da igreja, fora da igreja, abraçar, tentar quebrar umas 2, 3 costelas de alguém, falar, olha, por mais que seja doloroso o que você está passando, Deus é contigo. Mas hoje eu quero, através dessa oração, que você receba esse abraço, em forma de oração. Se você entrou hoje aqui também com 2 situações que eu nunca vou deixar de fazer. Primeiro, se você quer realmente ser aceito por Jesus, nós falamos aqui aceitar a Jesus, mas que Ele te aceite. Levanta a tua mão, se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Elcio, mas o que você me garante se eu fizer isso? Eu garanto que Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E quando Ele fizer isso,
A palavra de Deus nos garante que tem festa no céu. Tamanha é a decisão acertada que você tomou. Então, se você sentir e desejar e quiser ser aceito por esse Jesus maravilhoso, você levanta a tua mão ou vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Ainda em tempo. Se você, essa semana, esse mês, foi uma semana dolorosa, uma semana onde vieram pensamentos ruins, pensamento de você tirar a vida, pensamento de você desistir de tudo e todos, e falar assim: olha, para mim deu, e eu não quero mais saber de nada e de ninguém, eu vou tirar a minha vida. Preste atenção no que eu estou falando, eu não estou falando aqui brincando, eu estou falando aqui com a autoridade de Deus, sabendo que se você vier aqui na frente, Deus vai mudar a tua história, Deus vai escrever uma nova história na tua vida, Deus vai te trazer paz, vai acabar com essa depressão, esse mal do século, porque você tomou uma atitude, porque você entendeu que não interessa se tem pessoas olhando, se não tem. Você entendeu que maior que dor, maior que depressão, maior que doença, maior do que pensamentos é o nosso Deus. Se você desejar e quiser vir aqui à frente, também venha. Se você estiver envergonhado, coloca a mão no teu coração e fala assim: Deus, eu reconheço, eu sou esse aí que Ele está falando, eu sou essa pessoa que já não vê mais o colorido da vida, eu sou essa pessoa que, apesar de eu chegar nos lugares sorrindo, dando risada, ninguém sabe o que está doendo aqui. Eu sou essa pessoa que precisa de cura da alma, eu preciso de uma cura urgente, e eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. Se você reconhece que você é essa pessoa, clame a Deus. Quando nós fazemos esse gesto com as mãos, é um gesto universal de súplica. Suplique ao nosso Deus, suplique dizendo assim: olha, eu já tentei psicólogo, psiquiatra, eu já tentei ser curado participando de grupos e tantas outras coisas, mas eu não consigo. Deus, Ele quer te curar hoje. Deus, Ele quer falar assim: ó, eu sei que você tentou, mas ainda não chegou o tempo de desistir. Venha doendo, se arrastando, gemendo, até mesmo sem entender muita coisa, mas venha, porque Deus quer te curar essa noite. Nós vamos orar. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno, o Senhor é o lírio dos vales, a estrela da manhã. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. O Senhor é o ar que nós respiramos, Senhor. Que de forma nenhuma o Teu Espírito se afaste de nós. Nós te clamamos, nós te suplicamos, nós te pedimos a cura, Senhor, a cura dessa nossa nação, a cura, Senhor, se muitas das vezes temos te decepcionado, se muitas das vezes temos feito coisas horríveis, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque nós sabemos que se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a Tua face, nós seremos perdoados, nós seremos transformados. Senhor, visita o Lourenço, Senhor, oh Deus, visita o coração também dos familiares, Senhor, vai visitando, vai trazendo paz, trazendo calma, Senhor, vai curando, Senhor,
vai curando a depressão. Os médicos podem dizer que não tem cura, mas nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no médico dos médicos. E nós cremos que sim, existe a cura através de Ti, Senhor. Vai curando a dor física, vai curando a dor da alma. Senhor, vai curando a todos nós. Senhor, e que a partir de hoje derrama uma unção toda especial, para que nós possamos sair daqui com autoridade, clamando ao Teu nome, mostrando para todos e tudo que o Senhor é o nosso Deus. Assim como o Deus de Daniel, que foi escrito pelo rei Dário, um decreto dizendo assim: temam e tremam ao Deus do Daniel. Que assim se façam nas nossas vidas, e que as pessoas possam ver através das nossas vidas o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Senhor, abençoa também o nosso pastor Ricardo, aonde ele estiver, pastora Rosa, todos os obreiros, toda a nave da igreja, abençoa de uma forma toda especial. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quem aqui, para terminar, eu não poderia te dizer isso, deixei para o final, porque é técnico, não é envolvido diretamente na palavra, mas nós estamos no mês da maturidade para servir. Eu quero fazer um serviço a você. Quem aqui já sofreu, já sentiu uma tristeza e não entendia o que essa tristeza era? Falou assim: olha, eu estou triste, mas não sei porquê. Quem aqui já sentiu isso? Procure fazer um exame de sangue simples para detectar o nível de vitamina B12. Estudos chegaram à conclusão que muitas pessoas com esse sintoma, triste, mas não sabendo por que está triste, às vezes sem motivo, era a falta da vitamina B12. E depois que fizeram a reposição, conseguiram alcançar níveis maravilhosos e não tiveram mais essa tristeza. Então, se você puder, estiver ainda sentindo isso, procure sim um especialista, faça esse exame de sangue, veja. Ah, mas Deus cura, eu sei que cura, claro, mas Ele também deixou a ciência, também deixou os médicos para te ajudar. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Se você pode aplaudir